aos seus 5 minutos com o pediatra. E hoje vamos falar sobre pneumonias. E porquê? Porque estamos no período de inverno, onde geralmente há um aumento dos casos de infecções respiratórias, quer provocadas por vírus, quer por bactérias, e logicamente as pneumonias estão aqui incluídas também. E depois porque pneumonia é um termo que geralmente assusta as pessoas, por uma razão histórica. E porquê? Porque antes da descoberta de antibióticos como a penicilina e os derivados da penicilina, a pneumonia era muito difícil de tratar. E como é uma infecção do pulmão, que é um órgão vital, essencial para a nossa sobrevivência, porque é o órgão responsável pela respiração, pelas trocas gasosas, quando ele estava infectado e não havendo acesso a tratamentos eficazes, de facto as pessoas acabavam por ter desfechos fatais. Mas atualmente não é bem assim, felizmente, e portanto quero-vos explicar aqui um bocadinho como é que nós abordamos as pneumonias hoje em dia. Primeiro, interessa perceber que existem várias causas para pneumonias. Há vários agentes microbiológicos que podem causar a pneumonia. O mais frequente, na verdade, são os vírus. Portanto, as viroses podem afetar o pulmão e geralmente afetam o pulmão de uma forma muito homogénea e generalizada e dão pneumonias virais. Estas pneumonias virais, a grande maioria das vezes, são pneumonias simples, que se ultrapassam com febre, pode ter mais ou menos falta de ar, mas acabam por passar simplesmente com a utilização de antipiréticos, beber muitos líquidos e acabam por passar. Mas às vezes, mesmo estas pneumonias virais, podem criar situações ideais no pulmão devido à acumulação de secreções, onde as bactérias proliferam e acabam por infectar o pulmão em determinadas zonas. E aí temos as infecções bacterianas, que podem ser após uma pneumonia viral ou podem ser diretamente causadas por bactérias. E as pneumonias bacterianas, sim, necessitam de um tratamento mais específico com os tais antibióticos. E aqui é interessante explicar-vos que, na verdade, uma pneumonia bacteriana, que é diagnosticada num serviço de urgência ou pelo vosso médico, tem geralmente exatamente o mesmo tratamento, com o mesmo antibiótico, com o mesmo número de dias, na mesma dose, que uma simples otite, por exemplo. E, portanto, os antibióticos chamados beta-lactâmicos são usados como primeira linha, fazemos o tratamento durante uma semana e aquela pneumonia fica tratada, na sua grande maioria das vezes, sem qualquer complicação associada. E quais são os sinais destas pneumonias, então? São os sinais clássicos de qualquer infecção respiratória. Na verdade, não existem sinais específicos. E estamos a falar de uma criança que tem febre, tosse e que depois pode ter ou não falta de ar. Dependendo da idade, pode sentir mais indisposta, se for um bebê com dificuldades a comer. E, portanto, são sinais que podem ser sinais de qualquer uma das infecções respiratórias agudas. Já nas crianças mais velhinhas, principalmente se forem pneumonias um bocadinho mais extensas, podem dar classicamente dor ao respirar, principalmente quando respiram fundo, numa zona específica do tórax. Podem dar dor nas costas, na região do tórax nas costas e, em alguns casos, dor mesmo no ombro. Portanto, no caso de crianças que têm febre, com dores nas costas, tosse e até dor no ombro, existe uma elevada probabilidade disto poder ser uma pneumonia. E como é que a diagnosticamos? Diagnosticamos olhando para estes sintomas todos e com o chamado exame objetivo. Auscultamos e, geralmente, numa zona de auscultação, se percebemos que há ali alterações específicas, o diagnóstico pode ser feito e, na verdade, não há qualquer necessidade de fazermos análises ou raio-x dos pulmões, porque o diagnóstico, se for fácil de fazer assim, é suficiente, podemos tratar com antibiótico e fica a pneumonia resolvida. Em alguns casos, quando a auscultação não é bem clara, e muitas vezes isto acontece, ou quando temos dúvidas se pode estar a haver uma complicação desta pneumonia, aí sim pedimos radiografia e podemos eventualmente necessitar de análises. As complicações das pneumonias podem existir e podem dar necessidade de internar estas crianças com antibiótico pela veia. Estamos a falar de algum derrame, algum líquido que se solta no pulmão, ou estamos a falar de falta de ar, porque atinge uma área mais extensa do pulmão, ou então em crianças que têm doenças crónicas mais fragilizadas, pode efetivamente dar quadros mais intensos desta pneumonia que necessitam de internamento.
Mas a mensagem-chave é: a grande maioria das pneumonias atualmente é tratada em casa. Se for vírica, não há necessidade de qualquer tratamento específico. Se for bacteriana, temos então a utilização de antibióticos comuns para qualquer outra infecção bacteriana respiratória e, portanto, fazemos o antibiótico e os outros cuidados gerais, nomeadamente beber muitos líquidos, o tratamento da febre ou a dor associada e repouso. Isto é que é essencial. Medicamentos como os antitússicos, já falamos noutras situações, não estão recomendados. A tosse, neste caso, é amiga da criança, porque vai fazer com que as secreções sejam mobilizadas e não se acumulem, com probabilidade de aumentar aqui a proliferação das bactérias. E, portanto, isto era o que vos queria dizer. Por um lado, tranquilizar que a maioria das pneumonias são tratáveis facilmente em casa e, por outro lado, chamar a atenção de alguns sinais que devem estar atentos e que podem motivar a ida ao serviço de urgência e, eventualmente, a investigação posterior destes casos, com necessidade de internamento ou não. Muito obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo.